Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. Estamos na nossa roda de conversa na série Os Milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco, irmão Alisson, irmão Leandro, de um milagre muito conhecido, muito falado, muito discutido em todos os lugares, né? Quem nunca ouviu falar da cura da mulher do fluxo de sangue? Um milagre que nos leva a refletir poderosamente no agir de Deus em sua trajetória como Deus Filho aqui na Terra. Irmão Alisson. Paz do Senhor a todos. Hoje mais um vídeo sobre milagres. São histórias abençoadas que nos fazem conhecer mais de Cristo e cada história dessa é um testemunho. Verdade. É algo que podemos tirar pontos e absorver para nossas vidas. E assim hoje vamos falar da mulher de fluxo de sangue e conhecer um pouco mais dos detalhes sobre esse milagre. Irmão Leandro. Paz do Senhor a todos, né? E hoje vamos falar desse grande milagre e como ele aconteceu, o que aconteceu para que esse milagre ali tivesse um destaque na Bíblia, né? E a gente vai ver a atitude dessa mulher, o tamanho da sua fé. E através do que a gente vai lendo e conhecendo neste momento, neste vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais dessa linda história. Vamos refletir no versículo que está em Mateus 9:20, que diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla da sua veste. Versículo poderoso Deus trouxe aos nossos corações, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi a pessoa que tocou na orla de Cristo. Ela pensou que poderia ser curada e ele nem iria perceber, porque ela estava em meio a uma multidão, né? E a história da mulher do fluxo de sangue, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. É uma história que está presente em todos eles. Aí vamos iniciar com essa reflexão. Ela tocou, foi curada. Na mente dela, ela imaginava que Cristo jamais iria saber que ela tinha sido curada. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos lá, irmão Alisson. O que causava aquela mulher o fluxo de sangue? O que causava na vida dela? Quais as consequências daquele fluxo de sangue na vida daquela mulher? Justifique sua resposta com base bíblica. Naquela época, uma mulher que estava em seus dias, né, que estava sangrando, assim dizendo, ela era considerada imunda. O que ela tocasse era imundo, o que ela vestisse era imundo. Se ela encostasse em alguém, considerava a pessoa imunda. E aquilo trazia para ela um grande sofrimento, porque constantemente, frequentemente ela estava assim. E as pessoas a abominavam por isso. As pessoas consideravam imunda, não queriam estar perto, não queriam que ela estivesse no meio da sociedade por a considerarem imunda. Isso porque as pessoas eram ruins? Não. Isso estava na lei, estava na cultura daquela época. Então ela sofria durante muito tempo essa dificuldade de ser considerada imunda. Irmão Leandro, Pode repetir novamente? posso. O que causava aquela mulher o fluxo de sangue? Quais as consequências daquele estado que ela viveu por tanto tempo na vida dela? As consequências dessa doença que ela tinha, desse fluxo de sangue, fazer com que ela fosse isolada da sociedade, fazer com que as pessoas as desprezassem. E, como Alisson disse, por causa da cultura, por causa da lei, do livro da lei escrito, as pessoas a consideravam imunda e impura.
Mas aí no período que Cristo vem, ele mostra que a misericórdia, a compaixão, e através dessa atitude dela, que a gente vai ver nesse vídeo, a gente vai compreender o tamanho do poder de Deus e qual atitude nossa pode fazer com que grandes coisas venham acontecer nas nossas vidas. Irmão Alisson, descreva como a mulher do fluxo de sangue foi curada. A história vai dizer que ela, passando em meio à multidão, ela toca na orla das vestes de Cristo e assim ela é curada. Ela, achando que Cristo não perceberia, como já foi dito, tentou se esconder, mas o Senhor percebeu que virtude tinha saído dele. E assim ele perguntou, quem me tocou? Os discípulos ficaram... A multidão, muita gente sempre ao redor de Cristo, um barro nele, tocar sem querer, isso e aquilo. Mas aí ele percebeu, virtude saiu dele e ele foi atrás daquela mulher. E ele a achou. E ela, conversando com ele vai dizer, a tua fé te salvou. Ela teve fé de que seria curada e apenas pelo tocar nas vestes dele, ela foi curada, mostrando a grandiosidade do poder de Cristo. Ô Leandro, descreva como aquela mulher foi curada. Se a gente for conhecer, quando a gente conhece o Novo Testamento, e até mesmo o Antigo, a gente vê que muitas coisas acontecem por causa da fé. E com essa mulher não foi diferente. E houve algo a mais. Por quê? Porque muitas vezes Deus ele só quer uma coisa de nós, ele quer atitude. E quando a gente passa a ter a atitude, a gente age e busca uma solução para aquilo. E no momento exato da nossa atitude cheia de fé, Deus ele traz a cura, ele traz a libertação, ele traz a transformação de vida. E aqui, como o irmão Alson disse, no versículo 28 de Marcos 5, vai dizer: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, ela tinha fé de que se ela fizesse algo sem chamar muita atenção, algo que poderia ser simples, simplesmente tocar as vestes de Cristo, ela seria curada. Então isso é um grande exemplo de fé. E é algo assim que muitas vezes a gente não consegue compreender. Por quê? Porque como algo tão grandioso poderia acontecer em uma atitude tão simples, né? De somente tocar as vestes de Cristo. Verdade, duas coisas que vocês falaram que são fundamentais para alcançarmos um milagre: fé e atitude. Ela já estava tão sofrida, tão cansada, ela poderia dizer acabou, né? Mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu aquela multidão que seguia Jesus e disse, eu vou lá, independente de tudo. E ela teve fé e atitude e foi curada por sua fé e por sua atitude. Vamos lá. Irmão Alisson, comente o versículo. Ele perguntou, quem tocou as minhas vestes? Marcos 5,30. Como eu falei, né? Os discípulos eles ficaram confusos com a pergunta de Cristo. Porque muita gente tocava, mas aquele momento foi um toque diferente. Como a Bíblia diz, ele sentiu que virtude saiu dele. E esse versículo nos mostra o poder de Deus, porque tecido não tem poder de cura. Nenhum, gente. Nenhum. E mostra a grandiosidade de Cristo, a intimidade que ele tinha com seu Pai. Operava milagres pela vida dele. E o simples tocar, a simples atitude e a fé dela, junto ainda com o poder, com a grandiosidade dele de operar milagres, tudo isso gerou o milagre que a gente conhece. Que ela foi curada, já era há muitos anos, gastando dinheiro, toda a sua fortuna com médico, enfim. E esse ciclo, como eu já disse, nos mostra a grandiosidade do poder de Cristo. Irmão Alisson levantou uma questão muito importante. Não é o objeto, não foi o tecido que curou, foi o poder de Deus.
Irmão Leandro, comente o versículo. Ele perguntou: quem tocou as minhas vestes? Marcos 5,30. Se a gente for pensar, né? Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele sabia daquilo que aconteceu, ele sabia quem o tocou. E ele sentiu o poder saindo para que aquele milagre viesse a realizado. Só que ele reconheceu a humildade daquela mulher. E isso é o que Cristo ele sempre nos ensina, que devemos ter humildade. E quando a gente é humilde, Deus ele nos levanta, ele nos tira do fundo do poço e nos coloca em um lugar para que o seu nome seja glorificado. E a gente vê isso em toda a Bíblia. Quando alguém que tem humildade é exaltado por Deus. E a palavra mesmo diz: os humilhados serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então que a gente aprenda com essa passagem bíblica a ser humilde e não buscar holofotes, não buscar aparecer no mundo, mas que Deus apareça através da nossa vida. Irmão Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo que vou ler se encontra em João 11. O versículo que eu vou ler se encontra em João, capítulo 11, versículo 40, que vai dizer assim: Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Muitas vezes, que Deus está esperando da gente que a gente creia, que a gente tenha fé para Ele realizar algo em nossas vidas. Às vezes pedimos, mas não temos fé de que vai acontecer. E a Bíblia mesmo diz para pedir e não duvidar, porque se duvidar é como onda no mar. Ela quebra e ali acabou. Enfim, devemos... E volta, né, também. Enfim, devemos crer. Devemos crer que o Senhor tem coisas maiores na nossa vida. Se for uma cura, Ele cura. Se for uma oferta de emprego que você está esperando, vai aparecer. E diversas outras coisas, todas as suas áreas da sua vida. Você deve crer que o Senhor tem o melhor para você. Irmão Leandro, um versículo. O versículo que eu gostaria de deixar hoje se encontra em Hebreus 11, 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver em Gênesis que Abraão deixou toda a sua parentela para buscar uma terra prometida por Deus, terra que manda leite e mel. E na atitude dessa mulher a gente vê a fé, ou seja, ela esperava que acontecesse algo que não pode ser visto ao olho humano, ou seja, o milagre, a cura. Muitas vezes não é compreendido por nós, mas quando a gente passa a crer, a acreditar que aquilo é possível, Deus ele age. E foi isso que fez com que aquela mulher recebesse a cura. Ela teve fé e acreditou que somente se ela tocasse nas suas vestes, seria curada. Creia, receba o seu milagre. Nós podemos compreender através da vida dessa mulher, através dessa história que nós conversamos nesse vídeo, que Jesus ele é a esperança para os desesperançados, que Jesus transforma pecadores impuros, que aquela mulher era diante da sociedade impura, em filhos santificados de Deus, e que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Tenha fé, tenha atitude, creia e aguarde que Deus está entregando o seu milagre. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Assista nossos vídeos, acompanhe essa série abençoada e compartilhe essa palavra com aquela pessoa que está necessitando. Amém.